Então, todo mundo muito bem-vindo, bem-vindas também a mais uma janela da nossa série de palestras da Semana do Audiovisual 2021.2. Nessa agora de 15 horas, a gente tem o prazer de receber o Alberto Renaud, que já está aqui com a gente, estava batendo um papinho bom com meus colegas professores, que é diretor de alguns dos programas documentais, pelo menos do meu ponto de vista, dos melhores que a gente tem na televisão brasileira há alguns anos. Obrigado. Eu queria agradecer a presença do Alberto, ter topado de prontidão esse convite quando a gente fez, e pedir para ele começar se apresentando, contando um pouquinho dessa trajetória até ele estar na função atual de alguns programas que a gente já se acostumou a ver e sempre lançando alguns programas novos também na grade do GNT. Alberto, mais uma vez, muito obrigado. Oi, gente, boa tarde. Meu histórico em televisão, ele já data de muito tempo. Eu entrei na televisão em 94. Eu sei porque meu contra-cheque está escrito Rede Globo. Eu nunca tinha tido uma conta de banco até então. E aí está lá escrito cliente desde 94. Eu sou ruim de datas, eu marquei essa data. Eu sei que eu entrei na Globo em 94. Por que eu entrei na Globo? Eu tinha adaptado uma peça, eu não tenho formação, eu tive muita informação ao longo da vida, mas eu não tive uma formação. Mas eu fazia teatro, eu estava fazendo teatro, tinha adaptado uma peça um livro do Robert Musil, O Homem Sem Qualidade, para a Bia Lessa, diretora de teatro, montar no CCBB, isso em 93. Regina Casé foi assistir essa peça. E, na época, ela estava começando a montar um programa, um piloto de um programa chamado Brasil Legal. E eu entrei, ela me gostou da peça e falou assim, não quer trabalhar em televisão, vir fazer esse programa, participar da equipe? Eu nunca fiz televisão, faço teatro, eu estudava ópera, tinha estudado teatro em Paris, eu totalmente num universo, ainda bem que eu fui para a televisão, eu estaria muito desempregado hoje em dia, mas eu topei esse desafio e era um piloto de um programa chamado Festa, que era totalmente documental, para o horário nobre da Globo, numa época que jamais isso, hoje em dia, poderia se pensar, muito diferente a linguagem. E esse programa acabou virando o Brasil Legal, um programa que durou 3 anos. Eu entrei como um redator que vinha do teatro, não sabia nem escrever um roteiro, mas eu era da equipe de roteiros. Depois eu fui dando certo, virei o redator final do programa depois de um ano e pouco, e no último ano eu fui para a equipe de direção do programa. Me adaptei aqui. Depois eu fiz alguns outros programas com a Regina, como o Muvuca, Central da Periferia, alguns quadros do Fantástico também, e foi a minha parceria com ela de alguns anos na Globo. Depois eu saí, fiz algumas matérias, fiquei fazendo umas matérias do programa Altas Horas, as matérias tinham uma liberdade incrível, eu entregava toda semana, no primeiro ano do programa Altas Horas, 5 minutos de uma matéria que eu inventava. Eu inventava uma pauta e criava aquela matéria e enviava aquela matéria para o programa do Serginho. E depois eu saí da Globo e comecei em paralelo, eu dirigia óperas, fazia ainda teatro, algumas coisas, fui fazendo algumas coisas paralelo, criei cenários para diversos desfiles de moda, fui realmente uma pessoa bem dispersa. Nos últimos 10 anos, eu entrei no canal GNT, que é um canal a cabo do Globo, e criei um programa que eu quis fazer sobre arquitetura, sobre casa. Eu gostava muito desse assunto. Venho também, sou cenógrafo, fiz muitos cenários, gosto da casa como um cenário, e propus para o GNT essa ideia, consegui um patrocinador e entreguei 3 episódios prontos. Eu falei, vocês não querem esses episódios? Tem um patrocinador, vamos fazer? A direção do canal, na época, falou, faz mais 2 e a gente faz uma semana desse programa Casa Brasileira. A semana Casa Brasileira aconteceu, estreou, deu muito certo. O canal me pediu mais uma temporada, deu muito certo, pediu mais outra temporada, pediu muito certo, com isso eu fiz já 10 temporadas, passaram-se 10 anos, eu visitei mais de quase 1.000 casas gravando esses programas todos. No GNT eu fui criando paralelamente outros programas, também alguns sobre casa, como o programa Morar, que também o Morar Mundo, onde eu gravei casas pelo mundo. Gravei um programa sobre literatura chamado Palavras em Série, que foi indicado ao Emmy de melhor de programa cultural. Gravei uma série grande sobre arte brasileira, com o perfil de artistas brasileiros quando eles estavam pelo mundo. Adriana Varejão em Londres, o Luiz Zerbini em Veneza, Beatriz Milhazes em Paris, o Ernesto
Neto no Guggenheim de Bilbao. Fui com eles pelo mundo, vendo o que a arte brasileira estava fazendo no mundo. Fiz outros programas do Direito. Fiz um programa sobre idade, que eu adorei, que era assim, muitos anos de vida, onde eu encontrei pessoas das variadas faixas etárias, 50, 60, 70, 80 e 90, e o perfil daquelas pessoas com as suas idades. E estou agora fazendo um outro programa chamado Lar Vida Interior, que não é um programa sobre arquitetura, mas sim as relações afetivas e estéticas com o morar, eu diria pretensiosamente, uma antropologia estética do morar. Porém, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é entretenimento, não é uma tese, não é um produto que tem que agradar a um grupo, é uma pirâmide, eu tenho que agradar a todas as camadas sociais que veem em televisão. Tenho a sorte de trabalhar com temas que eu gosto, porém sem perder o pé do entretenimento. E foi isso que eu acho que me segurou na televisão esses 30 anos, fazendo programas, os programas que, de uma certa maneira, eu quis fazer, porque eu não perdi o pé de para quem eu estou falando e com o amor pelo que eu estou falando. Acho que essa é a relação. Eu amo o que eu falo e eu quero falar isso para alguém. A necessidade de transmitir isso para alguém sem perder a noção de que eu estou falando com um eletrodoméstico, não com um eletrodoméstico, estou falando através de um eletrodoméstico, isso acho que tem me segurado. A cada ano eu ainda acho, nossa, eu ainda fiquei um ano fazendo mais um ano, e mais um ano, eu sempre acho que vai acabar, porque é muito bom. Você viu para falar, eu saí falando, né? Mas era isso mesmo. Mas teve o Pirei também, né? Eu entrei no GNT com a Beth Lago, que morreu, Beth Lago, modelo e atriz, que apresentava um programa de moda chamado GNT Fashion. Eu tinha chamado ela para fazer um quadro para o programa do Sérgio Grosman, esse que eu comentei. E ela fez 2 ou 3. A gente fez moda no funk, moda na favela. Era moda, a gente fazia alguma coisa, moda sempre com contextos urbanos da moda. Ela apresentou esse quadro algumas 3 ou 4 vezes, deu muito certo, a gente se deu muito bem, e paralelamente eu já estava fazendo Casa Brasileira. Porém, ela falou, você não quer dirigir um programa meu no GNT, já que a gente está se dando tão bem no programa do Sérgio Grosman? Falei, claro, vamos tentar. E aí, juntos, nós criamos um programa chamado Pirei, que eu chamo de uma revista de comportamento, com temas totalmente aleatórios, não, muito díspares. Um programa era sobre o silêncio, um programa era sobre a cor vermelho, um programa era sobre o camuflado, um programa era sobre casamento. Era uma revista com vários temas, chamado Pirei, daí o nome, onde eu fazia o roteiro e dirigia a Beth, e paralelamente eu já estava fazendo o Casa Brasileira. Então, tinha época que eu estava gravando ambos os programas. Depois a Beth teve uma segunda temporada do Pirei, que eu não estava mais fazendo, porque eu já estava muito tomado e apaixonado pela arquitetura e a Casa Brasileira. E depois ela faleceu. Mas teve o Pirei também. E eu trouxe o Pirei também, porque foi até quando a gente começou esse papo de vir para cá, quando você postou falando dela, e eu lembro que foi quando o seu nome me chamou a atenção. Assim. Eu já super assistia o Brasil Legal e todos os programas da Regina, mas não era muito novo ainda, não estava vendo, não via crédito, não entendia quem era. Assim. Aí quando eu vi o Pirei, eu falei, gente, isso é muito diferente. Eu vi uma experimentação ali, aí até para trazer aqui para os alunos dentro de um contexto, na palestra anterior, a gente estava falando com uma pessoa que trabalha na área de aquisições da Globo, que faz aquisições internacionais de formatos que se reproduzem aqui. E eu acho que o que você faz trabalha não com formatos reproduzíveis, mas muito com uma originalidade. Aí eu estou fazendo esse gancho para te perguntar assim, você é um diretor de televisão. Acho que você trabalha muito em cima do tema que você quer, o como aquilo vai virar televisão. Fala um pouquinho o que é ser diretor, pelo menos da tua experiência, assim, como é criar um programa, que é uma coisa que pode parecer até para quem está começando, assim, o que faz um diretor? Eu me considero, até mais do que um diretor, eu me considero um autor, um criador. Eu executo as minhas criações, mas e não é, tudo que eu faço não quer dizer que é um modelo, é como eu faço. Eu não tenho roteiro, eu não trabalho com roteiro, eu não faço roteiro. Meu HD fica tão cheio, meu cérebro fica tão cheio, eu monto aquele episódio na minha cabeça, eu gravo aquele episódio, eu edito aquele episódio, mas ele foi
ele está ali dentro de uma maneira muito orgânica, mas se não tem cena isso, ainda mais que eu mudo de ideia, o que estava vendo num episódio, eu coloco em outro episódio, eu vou misturando. Eu acho que existem vários tipos de criadores de televisão. Eu sou um tipo bem específico, o que eu faço é bem autoral. É difícil um outro diretor pegar o que eu faço. Não é que é difícil porque é difícil, é porque é muito autoral, muito a minha cara, é muito o meu jeito de fazer. Não que ele seja único, maravilhoso, excepcional, mas tem um jeitinho ali que é o meu jeito de fazer televisão. Eu assino direção e muitas vezes assino roteiro. Nos últimos 3 programas, eu acabei assinando criação. É uma criação. Eu não posso dizer se é uma criação artística, se é uma criação jornalística, se é uma criação de documentário, mas eu crio aquele programa. E para facilitar o público, eu coloco, depois no crédito final, eu coloco direção, roteiro, mas vem, eu acho, de um termo muito francês, que é muitos programas na França é o nome da pessoa que cria. Alberto Renault apresenta Casa Brasileira. Se eu estivesse na França, seria assim. O nome da pessoa que apresenta o programa, que é o Head Hunter, é o cabeça daquele programa ali, que executa ele em todas as suas instâncias. Eu vou dar a hora que eu telefono para o convidado, a hora que eu varro inteiro a casa, que eu limpo os vidros, a hora que eu monto depois e na hora depois que eu falo com a imprensa. Antes com o canal. Do canal até a imprensa, não há um momento, não há uma instância do processo que não passe por mim. Não é assim, um diretor de novela não passa por tudo isso, um diretor de um programa de entretenimento, de auditório não passa por isso. Mas eu creio que as vantagens, ou a qualidade do que eu faço está nesse arco total que eu abraço ao tomar conta da obra que eu tomo. Eu sei de cada plano, eu sei de cada fragmento, de cada um dos episódios. Então, isso faz com que ele seja um programa autoral, um programa de autor, mais do que de diretor. Você estava comentando com a gente antes da gente entrar aqui na sala, a coisa de que você edita e você não sabe operar a máquina. Da mesma forma que você escolhe os planos e você não opera uma câmera que filma. Como é que é esse processo para você, assim, de criação sem ter o ferramental técnico, mas sabendo onde você quer chegar? Eu não sei manipular as ferramentas, porém eu tenho extensões dos meus braços na figura de um diretor de fotografia excepcional, na figura de um montador excepcional. O câmera que está comigo já está há quase 5, 6 anos a gente trabalha juntos. Eu não sei os nomes técnicos, eu confundo os nomes das lentes, se é 16, 75, se é isso, se é aquilo. É claro que eu sei se eu estou contra a luz, se eu estou contra a luz, se isso aqui daqui é melhor, se daqui não é melhor. A gente discute muito onde vai posicionar o quê para conseguir o quê, mas essa colaboração, esse casamento, que é muito necessário. Eu não preciso saber operar uma câmera para dirigir. Eu não preciso saber editar para editar. Eu sei exatamente o que eu quero como resultado. Eu não sei fazer. Mas a gente é um tríptico mesmo. Eu, o câmera, diretor de fotografia, e o montador, o editor. Nós 3 juntos colocamos no ar esse programa. Se dá muito assim. E cada relação cafona falar, mas assim, é casamento mesmo. A minha relação com o Bruno Prado, que fotografa por mim, a gente passa 12 horas por dia junto quando está gravando, viaja de carro junto, chega no hotel, vai gravar, passa 12 horas olhando para aquilo. É um casamento mesmo. E depois de 6 anos, às vezes é um casamento em silêncio, aquele casal que janta sozinho sem se falar no restaurante. A gente já sabe tanto o que é para fazer, o que vai andar, que a coisa flui. Meu método de trabalho com o diretor de fotografia é muito pelo telefone, pelo iPhone. Eu fotografo muito, fotografo como eu estou vendo. E só mostro para ele assim, e ele vai e tenta reproduzir o que eu vi na linguagem dele e na minha. São casamentos de linguagens, assim. Te respondi, não? Super, super. E como é que é? É porque eu vejo, assim, o que sempre me chamou muita atenção
que sempre, né, acaba sendo, se a gente for tentar botar numa caixinha uma série documental sobre alguma coisa, talvez a definição mais próxima das tuas obras seja isso. Mas sempre quando você pensa em documentário, as pessoas pensam muito em talking heads, né? Uma cabeça falando. E você é muito visual. Todos os seus programas são extremamente visuais, e por isso que eu acho que eles são grandes aulas. Como é que você imagina isso no teu HD aí, lotado, e essa... É uma linguagem audiovisual, né? A gente não pode fugir disso. Eu acho que tem uma coisa que ajuda muito a minha linguagem, nada contra os apresentadores, porém, tem uma coisa que ajuda muito na minha linguagem, que eu não tenho apresentador. Os meus entrevistados é como se eles estivessem falando já diretamente para o público ou para alguém que está visitando eles. Eu não preciso, e às vezes a televisão é uma ferramenta, a televisão que se faz normalmente, ela é muito popular, não é essa palavra, ela é muito didática. Estou aqui falando com vocês, e está chovendo, tudo é muito narrado do que está acontecendo naquele momento, que a pessoa já está vendo. Eu não preciso dizer, eu estou aqui ao lado do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes, como é para você? Eu vou direto para a resposta. Eu adoro um pensamento de alguém que fala, se você tem alguma coisa importante para dizer, começa pelo fim, diz logo. Então, eu não preciso dos prólogos todos. Estou aqui com o Paulo Mendes, grande arquiteto. Ele é um grande arquiteto, já se sabe que é um grande arquiteto, está escrito ali arquiteto, não preciso apresentá-lo. Eu vou pulando as apresentações e vou indo direto aos assuntos, vou indo direto às respostas. As perguntas não precisam aparecer. Eu coloco as respostas nas minhas perguntas, eu induzo o entrevistado a dizer um pouco aquilo que eu acho que ele vai dizer bem através das minhas perguntas, que não aparecem no vídeo. Às vezes eu me ferro, eu preciso que ela apareça, eu coloco ela em off, que a resposta... Ele só falou sim, talvez, eu perguntei mal do jeito que não deu certo. Mas eu acho que um grande trunfo que eu obtive ao longo desses 10 anos fazendo documental foi não ter apresentador. Foi não ter, como eu não sou um bom apresentador, acho que eu me tirei de cena e ficou alguma coisa muito original, porque não tem o didatismo e a obviedade e a platitude que muitas vezes um apresentador cai, porque não tem muito o que dizer e acaba dizendo meio óbvio. Né? Vamos mostrar um pouco, então, para visualizar isso desse episódio do Paulo Mendes da Costa que você falou? Vamos, da Rocha. Da Rocha, sim, está separado aqui. E aí queria também, gente, a partir vendo isso tudo, que vocês também puxassem perguntas para a gente entrar nesse papo aqui com o Alberto. Com discurso você cria um oceano, se quiser. A graça é que a arquitetura ela deve ser arte, ciência e técnica a um só tempo. Casa é um pretexto. A questão é a cidade. Essas luzes, se vocês quiserem, a gente apaga. Então vai ser um bate-papo. Eu já disse a ele, não tem ideia do que nós estamos fazendo. Mas ele já me deu mais ou menos uma orientação. Estou fazendo um programa sobre a casa. Essa casa, originalmente, o piso dela era de asfalto. Então ela segue a ideia de que a rua estaria entrando
na casa. Ela é uma casa indiscreta, porque os quartos são abertos, as paredes não vão até o teto. E eu não tenho a menor intenção de fechar, eu acho que tem que ser assim mesmo, entendeu? É um grande loft isso daqui, né? O bacana disso é você pensar que em 1970 o Paulo fez essa casa. Então aqui era a antiga cozinha. Os quartos são aqui em cima e os banheiros são ali. E eu acho que a arquitetura do Paulo, as pessoas falam, pô, o concreto é frio, mas elas não estão enxergando a riqueza e o calor que é você estar todo... Ao mesmo tempo que uma pessoa estava tomando um banho, a outra podia estar estudando e a cozinheira fritando um bife aqui. Quer dizer, é uma coisa completamente tudo em família. É aconchegante, é acolhedor. Uma tremenda escultura. Eu adoro essa casa. Bom, você, se me der licença, porque você mencionou a questão da casa como mote, e de fato a casa é um pretexto. A questão é a cidade, né? Do ponto de vista do arquiteto, o conceito de espaço só existe se é público. Talvez a coisa mais transformadora do projeto tenha sido eliminar as ruas e transformar isso num grande plano de pedestre, uma praça única. Então a forma que está aí hoje é meio decorrência dessa operação de tirar todas as barreiras, de limpar de todos os obstáculos e transformar isso num grande plano que você possa atravessar em qualquer sentido. E me ocorreu justamente que a questão era livrar o chão para o pedestre. E fizemos uma coisa suspensa, cuja dificuldade, inclusive, de construir se resolve em grande parte adotando estrutura metálica, que é leve e praticamente uma montagem. Uma imagem legal que eu ficava indo acompanhar a obra quando estavam montando lá e o canteiro era lá e traziam as peças metálicas e montavam. Eu vi um dia um comentário, um cara falando: o que estão construindo aqui? Estão construindo um navio aqui, né? Porque parece mesmo um casco de um navio. Essa técnica, né? Que é tão insólita naquele lugar, né? Portanto, é grande e pequeno ao mesmo tempo, é uma construção intrigante. De fato, monumental somos nós, vivos até hoje nesse universo maluco, desamparados. Outra questão interessante dessa nossa conversa é esse modo de trabalhar com meus amigos. Comecei o escritório em 2000. Depois de ter trabalhado com o Paulo uns 5 ou 6 anos. Grande parte dos projetos no começo foram desenvolvimento de projetos do Paulo. A convivência foi sempre muito rica, incrível, assim. Ele formou uma geração, eu acho. Do lado de fora você não consegue ler, né, o projeto, você não consegue identificar o que vai ter lá. É uma caixa. Pode parecer, né, que é uma coisa fácil, mas na verdade é um projeto muito sofisticado pela forma sucinta que ele conseguiu chegar. É uma caixa com praticamente 2 planos inclinados e uma entrada de luz central. O Paulo sentou no capô do carro junto comigo, ele olhou, falou: vou fazer um desenho para você aqui e tal. Passaram 3 meses, ele fez um desenho. Eu acho bacana, às vezes, estar com uma montagem aqui, aí você vê as pessoas passando na rua com um crachazinho de uma empresa aqui, ou uma mochila tal, dando aquela enfiada de cabeça. Eu adoro, eu acho isso muito legal. Mas é para entrar. Nós tivemos sorte com o tempo, porque a previsão é chuva para hoje. Aqui azul, dentro é vermelho. E você pode fazer deste jogo,
de cores, abrindo um, fechando outro. Aqui está a sala, a mesa é original do Paulo, a mesa de concreto. Está bem ventilado, sempre fresquinho. Aqui, como você está vendo, tem concreto e madeira. Lá na casa da Chácara Flora, é concreto e vidro. Não tem madeira. Deixa eu interromper, que senão eu vou ficar vendo aqui toda a temporada, as 10 temporadas direto do... Não dá vontade de parar, não. Muito bom. Não dá vontade de parar, assim, são muitos retalhos de falas que fazem um mosaico muito coisa. Como eu estava pensando, como a minha presença invisível é presente. Eu estou ali, todo mundo fala comigo. Paulo me menciona, ele está querendo que eu fale sobre a casa. Eu estou ali, eu existo. Então, eu sou o narrador que não fala. Eu sou o apresentador invisível. Eu estou ali conduzindo. Mas uma outra observação que eu faço, esse programa deve ter uns 7, 8 anos. Não estou dizendo que eu estou bem agora, mas como eu melhorei. Eu não sabia filmar muito bem. Vejo como a câmera balança, eu fazia tudo muito na mão. Dá até uma vertigem de ver. Gente, eu melhorei um pouco. Porque eu fui aprendendo ao longo... Esse já deve ser talvez a 3ª temporada. Nós estamos na 10ª. E era uma 5D. Uma 5D que esquentava quando você teve que parar, esperar ela esfriar. Era bem precário. Mas eu sentia e vendo o quanto eu já tinha a noção de que eu estava... Perceba como eu estava fazendo um entretenimento. O que, às vezes, é meio rápido. Os arquitetos reclamam muito. Isso é muito rápido, não dá para ver as casas. Eu falei, então, a gente tem que fazer uma coisa mais para os arquitetos, mas não é para os arquitetos. É entretenimento. Eu transformo a arquitetura em entretenimento, em divertimento, em voyeurismo, em vendo como aquelas pessoas ali vivem um pouquinho. Outro bastidor curioso desse programa, que o programa chama-se Casa Brasileira. Fazer um programa sobre casas. Paulo Mendes da Rocha, um dos nossos maiores arquitetos, falecido, morreu esse ano, um dos maiores arquitetos do mundo. Ele, com uma alma muito do sentido público da obra, do sentido público da arquitetura, ele também completamente contra a casa. Casa não é uma obra nobre na arquitetura, segundo ele. Então, a casa é apenas um pretexto para a cidade. Isso foi no primeiro minuto da minha entrevista sobre casas. Como eu seguiria aquele programa, aquela conversa? Seguiu, ele fez muitas casas, mas a casa é um pretexto. Interessantíssimo. A casa é um pretexto para a cidade. E fiquei sem som. Eu estava sem som aqui. Como é que você faz esse projeto, esse processo de roteiro, de montagem? Você fez, provavelmente você tinha pelo menos um plano. Vou entrevistar essa pessoa, essa casa, essa casa, essa casa. Você puxa vários fios e não tem uma linearidade narrativa aqui, né? Você vai para lá, vai para cá, volta para cá. E mesmo no mesmo cenário, esse senhor, por exemplo, King, que estava falando, dá para ver ali pela posição da câmera que você foi juntando falas que ele estava em vários momentos diferentes da entrevista, assim. Deve ser delicioso fazer essas colagens. Eu me jogo no abismo, mas como roteiros macro do episódio, é muito determinado pelas locações. É quase que matemático hoje em dia, esse programa. Eu tenho uma entrevista base com o arquiteto, eu visito 5 ou 6 residências e tento, na maioria delas, falar com os moradores. Costuro estas visitas com a entrevista com o arquiteto. Não tem uma ordem em televisão, em entretenimento, você começa pelo que você tem de melhor. Naquela frase de novo, se tem uma coisa importante, começa logo por ela. É ela que vai prender o público. Mostra o que você tem de melhor, não economiza. Pega a pessoa. Essas duas, essa casa vermelha e azul,
chamou muita atenção. A casa Leme, que era toda a primeira, essa casa era toda asfaltada. Ela não tem, os banheiros não têm porta. Uma casa comunista, em todos os sentidos. Então, eu não sabia que ela seria a primeira quando eu gravei. Eu não sabia. Assim que eu gravei, eu falei, essa vai ser a primeira. Mas antes eu não sabia. É documentário, eu não sei o que vai acontecer, não sei o que vai ser legal. Só depois que eu gravar, eu sei, a não ser que eu manipule a verdade, que eu leve o documentário de uma maneira mais amarrada, mas não é o meu caso. O que rendeu, essa palavra no final do dia é muito, parece que eu estou fazendo um bolo. Rendeu ou não rendeu? Hoje rendeu. Hoje o dia rendeu. Hoje a casa foi boa. Hoje o céu estava azul. Hoje o entrevistado falou bem. Hoje a casa estava linda. Hoje funcionou. E aí vai, na hora que isso eu tiro essa intuição na hora que eu gravei. Na hora de edição, engraçado, na hora estava um pouco melhor. Aqui não está imprimido tão bem quanto na hora. Falha minha, porque não captei tão bem aquilo. Na hora parecia tão melhor, e aqui no vídeo, quando veio para cá, não ficou bom. Aí eu falo para o editor, olha, é lindo. O editor fala, tá achando? Eu falei, lindo, tem um gramado. Cadê o gramado? Não estou vendo. Ai, meu Deus, eu não gravei o gramado. 1000 fragmentozinhos de problemas que vão surgindo, que você vai se xingando ao longo do processo e falando, cara, errei. Eu monto todos os meus erros. E aí vai. Esse é o meu roteiro. Você visita os espaços antes ou não? Raramente. Impossível. Bruno, dentro disso que ele falou, eu fiquei com uma curiosidade, Renaud, se você tem alguém que decupe esse material todo para você, todas as entrevistas, para você saber os assuntos e compor a seu modo, que você, na nossa conversa informal, você dizia que não faz um roteiro mesmo formal, né? Então, assim, para você se localizar, saber onde está cada entrevista, que trecho você vai destacar, tem alguém fazendo uma decupagem? Tem uma que a gente chama de logagem. Eu entrego, assim que termina a gravação, ainda no carro, ainda no meu iPad, eu digito o que aconteceu ali. Entrevista com o senhor Ruth na casa, planos da porta amarela, olhar bem a porta vermelha. Eu descrevo muito detalhadamente o que me chamou a atenção ali. Isso vai para a logagem. E a logagem, a pessoa que loga, ela decupa todas as coberturas. Tudo que é teto, chão, paredes, janelas, portas, sala, ele junta todos os planos e todos os textos. Esse material todo decupado vai para o editor. Foi logado, decupado. O editor já recebe com uma cartela janelas, portas, falas do morador. Todas as minhas falas foram embora, foram jogadas fora. Todas as minhas falações foram embora, ficaram só as falas do morador. O editor já recebe tudo isso amarrado. Eu entrego para o editor, ou falando, ou por telefone, um espelho. Olha, eu estou achando que a gente vai começar com o Paulo Mendes da Rocha no escritório, depois eu acho que eu quero ir para a Casa Vermelha, depois eu acho que eu quero intercalar com a Casa Leme. Eu disparo a falar o que eu acho. O editor vem anotando tudo, e aí eu começo uma série de encontros com o editor. Ele me mostra um programa de 2 horas, ele tem 24 minutos. Me mostra uma coisa de 2 horas, a gente fala, não, isso não. Aí começa a montar em 5 ou 6 encontros com o editor e chego no produto final. Esse é o meu processo deste programa. No Casa Brasileira, mais ou menos assim. Você aproveita também que as coisas estão bem vivas na sua cabeça para passar para o papel, né? Senão se perde. Porque é um material extenso para caramba, né? Mas eu tenho uma excelente memória, viu? Quando eu gravo, e quando o editor depois coloca uma coisa, eu falo, não, ele falou muito melhor outra hora, tem melhor. Não, mas cadê o plano da gaivota quando a gaivota voa? Mas não tem, tem plano da gaivota que voa, tem. Está lá. Uma memória ainda boa. Vou perder ela, mas por enquanto é como se eu fotografasse tudo que eu filmei. Aquilo ali fica muito na minha cabeça. Por quê? Porque eu me apaixonei por aquilo. Aquilo ali eu falei, olha aquela janela vermelha, olha aquela porta. Eu visito as casas com muita paixão. Então, eu me apaixonei por aquilo. A gente não se esquece pelo que se apaixonou. E eu faço um plano, olha, coloca isso. Quando eu vi 3 laranjas em cima da pia ali, falei, as 3 laranjas eu coloquei. Eu coloquei aquelas 3 laranjas. E olha, não põe mais para aquela laranja, põe mais para aquela laranja, põe mais para aquela laranja.
Depois, na edição, o editor me coloca a cena sem as 3 laranjas. Cadê o plano das 3 laranjas? Porque você escolheu a que está sem laranja, tem 3 laranjas. Aí ele fala, realmente tem um plano com 3 laranjas. Então, coloca, por favor, o plano com as 3 laranjas. Então, está muito impregnado. Você grava as imagens de cobertura antes ou depois da entrevista? Ou varia? Eu tento, varia, mas eu prefiro 100% fazer depois. Porque eu me guio pela entrevista para poder fazer a cobertura. Que ele vai falar, eu gosto muito daquilo, essa sala aqui para mim, não, esse piano foi meu pai que me deu, essa janela aqui, isso aí. Depois eu gravo tudo. Depois ele fala o piano, eu falo, não gravei o piano que ele falou. Então, o meu roteiro é a entrevista. Mas provavelmente quando você entra no espaço, você já vai, tipo, meu Deus, eu vou querer falar disso, vou querer falar daquilo, vou querer falar daquilo também. Aí, claro que ao entrar numa casa, eu dou uma olhada no que se trata. E quase que proíbo o entrevistado de falar comigo. Porque quando eu chego numa casa para gravar, o entrevistado começa como se já estivesse gravando. Eu falei, não conta isso, você tem que contar de novo. Aí você vai falar para mim, conforme ele disse, aquilo ali, e você vai perder o interesse, eu também, vou ouvir pela segunda vez. Não fala comigo. Bem antipático, né? A minha chegada na cara da pessoa. Porque as pessoas querem falar, não querem gravar, eles querem contar, mostrar. Eu falei, não, por favor. Então, eu só dou uma olhada muito rápido para não perder o ineditismo da coisa. Eu falo, grava, liga, grava, eu quero gravar. Eu entro, quase que eu entro gravando. Vamos gravar logo, pelo amor de Deus. Isso é muito interessante, porque você está trabalhando e dialogando com o seu desejo, com o seu interesse, com esse frescor, e a gente vê na tela esse frescor. É muito legal. Não fica o déjà vu, né, da segunda vez. Eu acho que você só faz bem aquilo que você gosta de fazer. Se eu fizer uma visita inteira com uma casa, e depois... Porque o entrevistado, ele é um espelho do meu entusiasmo. Quando eu olho uma coisa para o entrevistado e falo, nossa, que lindo! Eu estou dando para ele uma energia. Ele vai responder, bonito, né? E vira uma troca. Se ele me mostra, depois eu vou ter que ficar fake, vou virar um apresentador de televisão. Eu falo, nossa, que lindo! Vira um fake, eu perco a minha espontaneidade. Eu prefiro ficar espontâneo. Então, eu dou uma olhada e realmente vou adiante. Porque eu chamo... eu chamo que eu estou fazendo uma visita naquela casa. Sabe quando você vai visitar a casa de um amigo e a pessoa te mostra a casa? Eu quero que seja uma visita. Às vezes eu falo, às vezes está ruim, o cara está em contraluz, eu falo, deixa em contraluz, deixa. Vai ficar ruim, mas eu prefiro que fique ruim e fique espontâneo do que fique lindo e fique um anúncio de margarina. Então eu prefiro que fique trash, Galber Rocha. Rafael. E depois eu conserto na edição, me xingo. Por que tá horrível? Tá tudo tremido, o cara ele tá na contra-luz. Aí eu falo, eu errei tudo. Eu fico ainda nessa dicotomia entre a técnica e a espontaneidade. Alberto, eu queria fazer uma pergunta para você. Muito bom a gente assistir aí a sua fala, né, e a sua particularidade como diretor. Você realmente coloca de maneira muito autoral o seu olhar, né, no seu projeto, no seu programa. Uma pergunta que eu tenho, né, é óbvio que o seu programa é um programa muito sofisticado, né, não só na questão das escolhas da imagem, no processo que você tem de direção, mas também na preocupação com o áudio. Eu achei a questão do áudio também maravilhosa em relação ao casamento com as imagens. E aí fica uma pergunta que eu faço para você. Em relação à audiência, né, o seu programa é um programa realmente muito sofisticado, né? Você procura se identificar com um público específico, né? Você tem o retorno de quem assiste o seu programa, ou para você é mais uma questão autoral, de eu colocar aquilo que eu gostaria realmente para o público e a audiência se encaixa nesse produto, que é um produto muito bem realizado, muito sutil, com muitas sutilezas, com muitas referências. O que me chamou a atenção praticamente, até mais que a imagem, foi a questão da colocação dos áudios, né, e a escolha da trilha sonora. A audiência é uma faca em cima de você para quem faz televisão. Você não faz televisão, não é um cinema experimental, não é um filme de vanguarda, é um comercial.
Televisão é comércio, televisão é um produto comercial, não há dúvida disso. Eu não faço Casa Brasileira há uns 3 ou 4 anos já não tem uma nova temporada. Teve 10 temporadas, tinha anunciante, tinha um público. A televisão foi mudando ao longo desses anos. Foi mudando, o Casa Brasileira foi mudando também um pouquinho junto. O canal a cabo 10 anos atrás não é o mesmo canal a cabo. Nem sei se existe esse termo, né? Canal a cabo. Mas o canal a cabo, quando o GNT, por exemplo, eu ia ao ar, tinha o Jô Soares, não, era a Marília Gabriela, eu e o Jô Soares. Era um tipo de programação, mudou muito o tipo de programação. Eu ia ao ar às 10 da noite, agora depois eu acabei indo ao ar às 11h30 da noite, fui indo mais para as bordas. Eu sempre tive o Casa Brasileira no começo, estou te respondendo bem assim, picado, mas o Casa Brasileira eu sempre tive uma preocupação, televisão e entretenimento é famosos. Eu sempre tive alguém famoso no programa. Isso ajudava muito. Eu sempre lutei muito para não ser caras. Olha a casa da pessoa no programa tal. Lutei muito, mas sempre teve algum famoso. Nesse programa, daqui a pouco, ia ter um ator que adorava uma cadeira projetada pelo Paulo Mendes da Rocha, Malvinho do Salvador. Eu adorava a cadeira e tem lá o ator. E é isso que ia para a nota de jornal, é isso que ia para a imprensa, saía muito. Olha a casa, aquele... Isso foi um truque que eu trouxe para ajudar na audiência. Eu acho que se eu não estou fazendo ainda mais o programa, e eu acho que depois foram mais de 100 episódios, ele está tendo uma ótima repercussão. Os 100 episódios estão no Globoplay. Eles foram para o Globoplay agora. Os 3 episódios eles estão lá. E eu recebo mensagem explicada. Viu o episódio? Fala, não está passando. Tá lá o episódio. Eles estão lá. Então, eu acho que tem o canal, o que foi o canal a cabo há 10 anos atrás, hoje talvez seja um pouco do streaming de hoje em dia. Então, talvez as pessoas que antes viam televisão a cabo, agora talvez estão vendo no streaming, o que é mais difícil de averiguar os números de audiência, etc. Mas, durante muito tempo, eu tinha a preocupação e sabia que meu programa não estava ali na função da audiência. Ele estava ali na função do prestígio. E muitas vezes, um produto, um canal, um cliente, não quer você só pela sua quantidade, quer você também um pouquinho pela qualidade, que é um dos melhores lugares para estar no mundo. Eu agradeço. Se a pessoa está querendo ali um pouco de qualidade, porque o hard, agradar a 100% da classe de todo o Brasil, de A a Z, é um suor. Eu jamais conseguiria, eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Mas deu certo enquanto audiência, durante muito tempo, reprisava muito, em muitos horários, foi uma novidade. A televisão ela é feita também de novidade. Claro, estou me contradizendo, ela também é feita de repetição, sabe? Uma coisa que está ali há 20 anos igual, também dá certo. Faustão, 20 anos igual, dá certo. E o Casa Brasileira deu certo durante muito tempo, e ainda está dando certo agora em outras plataformas. Mas a preocupação com a audiência é constante. A preocupação com a audiência, e por mais que vocês possam dizer que esse programa tem alguma coisa meio intelectual, alguma coisa meio sofisticada, em nenhum momento eu digo alguma coisa que todo mundo não saiba. Eu não falo. Se Paulo Mendes da Rocha diz, não, porque eu me inspirei muito no renascimento da Fintiniano em relação a postura, o que é o Paulo, ele fala, cheio de referências, eu tiro, eu não coloco na edição. Eu falo, se todo mundo entender o que ele está dizendo, vai entrar. Se precisar, nota de pé de página, ou parar para perguntar o que é isso que ele está dizendo, não entra no programa. Pode ser que o pensamento que ele diga seja um pouco sofisticado, pode ser que não seja o dia a dia de uma conversa de todo mundo, mas eu não coloco no programa referências inacessíveis a quem não tem a referência. Entende? Vamos assistir um pedacinho do Lar Vida Interior, até para a gente ver uma coisa mais recente, e como a tua linguagem evoluiu também para ir. Tem algum episódio específico dessa primeira temporada que você gosta mais ou não? Não. O Lar, só para eu explicar, assim como o Morar, que é outro programa que eu fiz, o Casa Brasileira, ele começou, ele essencialmente
ele é... Desculpa, estou olhando ao mesmo tempo respostas de convidados do programa Lar, então, desculpa. Mas o Lar é um programa que, talvez em busca da audiência, e está dando muita audiência, eu não fiz um programa sobre arquitetura, que, vamos combinar, no Brasil é um luxo. Quem que chama um arquiteto para fazer uma casa? Arquiteto numa casa? Realmente é um luxo, infelizmente, no Brasil. Então, era um programa onde eu tracei, ao longo de 100 episódios, o perfil de arquitetos, designers e paisagistas brasileiros. Está lá, dos vivos e mortos, de Oscar Niemeyer ao Zé Weifels, tem o perfil de brasileiro. O Lar é a relação afetiva de anônimos e famosos com as suas casas. Casas essas que não são assinadas por arquitetos, como na maioria dos casos. Então, eu parto do micro e vou para o macro, no sentido, um morador, essa é a minha mesa, a mesa que eu mais gosto, a mesa que minha avó me deu, era da herança da minha família. É uma antropologia estética um pouco. E a partir do amor dessa pessoa pela mesa, eu posso mostrar ou não um pouco daquela casa, ou fico só na mesa. Então, é sempre escolhe uma coisa na sua casa, eu averiguo aquela coisa e mostro aquela coisa. Esse é o Lar do Interior, esse programa que vocês vão ver na cena. Se for logo o primeiro, é a Regina, com quem eu mencionei, onde ela mostra uma capela que ela tem na casa dela de campo. O Lar é composto de 6 personagens por episódio, cada personagem tem de 4 a 5 minutos. Um mini curta-metragem sobre um aspecto da casa. Vou sugerir assistir outro, só porque isso eu já assisti tantas vezes, que eu gostei tanto. Vem cá ver esse programa. Então, já assisti vários, já quase decorei. Vou pegar o do Gil. Pode ser? Tá, o que você quiser. Mas o Gil não é o primeiro no episódio. Tem a Preta, filha dele. Que é o episódio 8. Os números... Já é o 8, deve ser. No Lar de hoje, o altar plural da Preta, a janela poética do Gil, o jardim afetivo do Carmo, o refúgio urbano do Marcelo e do Luiz, a casa artística do Maxwell, morar nas montanhas com Alexandre. Lar está começando. Oi, eu vou mostrar para vocês um cantinho do meu lar, da minha casa, que eu tenho muito xodó, que é esse cantinho aqui, da minha espiritualidade, da minha ancestralidade, onde eu tenho meu altar. Esse aqui é o meu cantinho, é onde eu reúno objetos que me reconectam com a minha ancestralidade, com a minha fé, com a minha família. Eu tenho os meus orixás do candomblé, eu tenho os meus santos católicos que eu sou devota. Sempre tive uma fé muito grande, até porque quando eu era criança, eu sou filha de baiano, vivi a vida entre o Rio de Janeiro e Salvador. Eu tinha essa coisa do Senhor do Bonfim, de todo ano ter que ir à igreja. Eu amava ir à igreja do Bonfim, botar a minha fitinha. E eu me lembro que a primeira promessa que eu pedi a ele foi para eu poder beijar um amigo menininho da escola. Esse altar simboliza muito do que eu sou. Eu sou plural. Eu sou uma mulher das misturas, da diversidade. E acho que o meu altar, minha fé, não poderia ser diferente do que eu sou. Isso é a minha essência. Aí tem Buda, ele me traz um pouco mais de calma. Oxum, que é minha mãe maior, a minha vida. Santa Dulce, ela é uma santa que eu conheci. Minha avó me levou num trabalho social que ela fazia em Salvador. Nossa Senhora Aparecida, que eu tenho muita conexão. Eu tive coronavírus, no começo da pandemia. E elas duas, junto com minha mãe Oxum, elas três, essa trinca de forças da natureza, elas realmente me levantaram. Eu tenho essa visão, assim, de estar muito debilitada, de estar muito mal. E elas me darem a mão e elas me levantarem, assim. A minha relação prática com esse altar é de agradecer, de rezar. Todas as noites eu faço uma meditação e isso é muito importante da gente entender e valorizar. Estamos vivos hoje, então vamos agradecer.
casa, para ser um lar, precisa de amor, precisa de afeto, precisa de raiz, de história, precisa da lua fazendo barulho aqui. Precisa do que o amor traz, que é vida pulsante, né? Você pode entrar num castelo mais suntuoso, sem amor, ele não vai ser um lar. Sempre gostei de flores desde criança, assim, e minha casa é muito florida. E aprendi durante a pandemia a cuidar delas, porque elas são para serem cuidadas, para serem regadas. É uma conexão minha com o meu orixá, com a natureza, com algo maior. Esse momento de ficar em casa fez com que eu também voltasse para dentro de mim. Me conectei com o meu envelhecer. Eu sou uma mulher de 47 anos, então as coisas mudam. Eu deixei meu cabelo ficar branco, eu assumi meus cabelos brancos. Mesmo que amanhã o mundo fale, voltou ao normal, vamos poder voltar a fazer festa, encontrar pessoas. O valor mudou. Não precisa ter muita coisa. Acho que é o único excesso, talvez, que eu cometerei, de fato, é o abraço, o beijo. É um excesso que eu não quero perder. No meu altar tem meu pai, Gilberto Gil, que é um orixá vivo para mim. Por isso eu escolhi colocar ele aqui com toda a minha gratidão. Meu pai é importante porque ele me lembra de onde eu vim, que é a minha raiz e que é a minha janela para o mundo, né? Ele que trouxe toda essa pluralidade para minha vida. Meu pai é um homem da observação, né? Ele é aquele que contempla e que presta atenção na natureza, no outro. Então, ele fica na janela da casa dele, olhando o mar, olhando as pessoas, observando. Ele é um grande observador da vida. Eu aprendi muito com ele também a observar a vida através dessa janela, que é ele para mim, né? Ele é a grande janela da minha vida. Também poderia ficar horas aqui só vendo as conexões entre uma coisa e outra. Às vezes tem quadros que têm conexão, que quando eu consigo fazer eu adoro, e tem outros que não tem mesmo, não. São bem estanques, assim. Nesse caso, eu consegui linkar pai e filha, fiquei feliz. Mas tem uma lógica parecida de produção, né? De você dar entrevista e de você do teu olhar pelo espaço. Tem a câmera que balança menos, né? Mas a mecânica de captação é a mesma. Eu ali, aquele narrador ausente, aquele narrador presente, porém ausente, o entrevistado está falando comigo. No lar, eu pedi algumas vezes para os entrevistados falarem direto para a câmera, só para fazer diferente, nunca fiz no caso brasileiro isso. E sente que essa questão de audiência ou é um discurso muito mais acessível do que o caso brasileiro. Imagina, é uma relação de uma pessoa com a fé, uma pessoa famosa que tem um altar em casa, podia também ser uma anônima, é o caso de outros personagens do programa. Mas tira a arquitetura e ficou só o afeto das pessoas em relação às suas casas e a narrativa delas em relação às suas casas. Narrativa, essa palavra está muito gasta, mas enfim. Mas o jeito de gravar é esse meu, de estar ali junto com o entrevistado. Você continua gravando com uma câmera só? Só. Uma câmera só. Mas é um projeto muito diferente, por exemplo, um dos que eu mais gostei, e não sei porquê, não está nos canais Globo aqui, eu não achei no YouTube nada, a não ser chamadas, que é o Palavras em Série. Porque Palavras em Série talvez até volte, é uma pena, eu adoro. Se o Casa Brasileira era um pouco aquém na audiência, Palavras em Série foi um presente que a vida me deu de poder fazer um programa sobre literatura, hoje em dia, na televisão, não educativa. Foi realmente um presente, foi tão presente que foi indicado ao Emmy de programa cultural. Ele não está mais disponível, ele tem problema como vários produtos, é um produto, tem questões de direitos autorais, de tempo, tem várias questões. A ideia é voltar, mas todo programa de televisão ele é um produto que ele tem um tempo de direitos, acontece de produtora, de verba,
ele precisa de alguma negociação, que eu não sei qual é a burocrática, para ele poder voltar a estar disponível. Palavras em Série, um programa sobre literatura que eu inventei um dispositivo onde eu escolhia uma autora e uma atriz. Por exemplo, a Hilda Hilst e a Camila Pitanga. Eu fazia uma entrevista com a Camila sobre o processo dela como atriz e sobre a Hilda Hilst, e fazia uma leitura dos poemas que ela queria ler da Hilda Hilst. Ia para outro cenário, encenava aqueles poemas, dirigia a Camila dizendo aqueles poemas. Depois, na edição, enlouquecia tudo, misturava a leitura, a entrevista, a encenação, misturava tudo numa coisa só. E era Palavras em Série, Camila e Hilda. Teve a Mônica Iose com a Tati Bernardi, a Lívia Cabral, uma escritora portuguesa, a Regina com a Clarice Lispector, a Andréa Beltrão com a Adélia Prado. Então, beleza. Era um programa quase tão experimental que ele era quase preto e branco. Isso que eu ia falar, ele tinha um jogo do preto com branco, a alternância disso muito a parte de entrevista, de conversa, de leitura era no preto e a parte de interpretação era no branco. Então, eu estava de preto. Esse foi o programa que mais aparecia, eu era o diretor, eu estava ali como diretor, como entrevistador mesmo. Não aparecia muito pouco, estava ali conduzindo. Mas era um pouco sobre o processo da atriz e sobre aquele conteúdo, e realmente era na linguagem preto, a parte de conversa, e na parte branca era a parte de encenação. E uma mistura dos dois. Era uma tarde de gravação, 5, 6 horas com a atriz no estúdio, fazia tudo, e depois 15 dias editando esse. E, de novo, acho que a montagem era mais legal, porque tinha umas horas que a pessoa parecia que ela estava só lendo e, de repente, ela parece que ela encarnava aquela história inteira, né? Porque me estimulava muito a leitura com a interpretação. Mas foi um programa, foi uma felicidade poder ter feito, ainda na televisão, ainda no canal a cabo, um programa tão experimental. Realmente foi uma sorte. Muito bom. Muito obrigado, Alberto, por ter participado aqui com a gente do papo. É sempre bom falar da gente, né? A gente gosta de ficar falando da gente. É o que a gente faz, é o que a gente mais sabe fazer. Se você falar do que eu faço, como eu sou apaixonado pelo que eu faço, é sempre um prazer. Espero que tenha interessado a vocês.